Para você de Papanduva e região que quer comer super bem, com atendimento sensacional, aquele almoço no Capricho você encontra de terça a sábado aqui no Casarão. Para você de Papanduva e região que quer comer super bem, com atendimento sensacional, aquele almoço no Capricho você encontra de terça a sábado aqui no Casarão. Para você de Papanduva e região que quer comer super bem, com atendimento sensacional, aquele almoço no Capricho você encontra de terça a sábado aqui no Casarão. Muito bem, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o Bilbuena Podcast. Antes de mais nada, se inscreve no canal, curte e compartilha esse vídeo aqui. Recadinhos aqui antes da gente começar para o pessoal de Papanduva e região aí, um restaurante que a gente recomenda muito, o Casarão, que também conta com uma hamburgueria ali na parte da noite. Então, para você que quer dar aquele rolezinho ali na parte da noite, um baita hambúrguer, um shopping gelado, o Casarão é o lugar certo aí. Também, para você do Planalto Norte Catarinense, agora a gente está falando aí do supermercado MIG, né, esses nossos parceiros aqui, que também conta ali com o Pátio Tijuco Preto, ali em Rio Negro, né? Então, um espaço ali com várias lojas, né, anexo ao supermercado. E aí, últimas semanas também da pista de gelo aí, que foi um sucesso. E tamo junto aí, muito obrigado, supermercado MIG. E é isso, pessoal. Hoje a gente está fora aqui dos nossos estúdios, vocês já podem observar que o nosso estúdio hoje está um pouquinho diferente, até porque a gente não está, né, em Mafra, ali em Rio Negro, que é ali o nosso estúdio. Fizemos uma pequena viagem aqui, tá sendo muito bacana, a gente vai falar sobre isso também durante o programa, né? Mas hoje a gente está aqui na presença aí do Top 1, né? Vamos falar aí sobre um reality show que, inclusive, eu ainda não conhecia, e a gente vai conhecer um pouco mais sobre o Top 1 do Pedreiro Top Brasil. Então vai ser muito legal. E a gente vai dar as boas-vindas a ele, Adonai. Seja muito bem-vindo, cara. Tudo bom? Prazer estar aqui, nosso. né? E estamos aí para falar um pouquinho mais sobre o reality, sobre a minha vida, e vai ser um prazer estar junto com você. Legal, cara, legal. Muito obrigado aí por receber a gente aqui. A gente tá na casa aqui do Adonai, né? Paula Freitas, né? Paula o nome Freitas. da cidade aqui. Eu ainda não conhecia a cidade. É bem próximo aqui de Porto União, União da Vitória também, cidade que a gente escuta falar de vez em quando também ali na nossa redondeza ali. E pertinho, né? Pertinho, do ladinho, né? Cidade vizinha nossa aqui. Quantos mil habitantes tem aqui, cara? Viu, aqui é uma faixa de 7 mil, mais ou menos, né? Ah, certo. Porque certo. o município ele é extenso, parte do interior, né? Uhum. Mas a cidade é pequena, mas o interior tem um grande território. Sim, perfeito, cara, perfeito. Cara, mais uma vez, muito obrigado, né, de receber a gente aqui, né? E vamos falar sobre esse troféu, né? Vamos falar sobre esse troféu aí, porque, afinal de contas, a gente tá falando de um título que eu imagino que para você deve significar e muito, né? Muito verdade. aí, uma mudança de vida, eu penso também, né, que deve ser. Sim. Mas antes de a gente falar um pouquinho sobre isso, a gente vai entender um pouquinho do teu caminho até se tornar pedreiro, né, cara? De uma função, né, um trabalho aí que é realmente sensacional, né, que a gente sabe que principalmente hoje em dia aí os bons aí são bem requisitados, a gente sabe disso, né, então a gente vai conversar aí durante o programa sobre isso, né, cara. Mas como é que isso começou na tua vida, cara? Então, eu comecei de pedreiro através do meu cunhado. Minha irmã começou a namorar um pedreiro e a gente cresceu, teve uma admiração grande ali, né? Ele fazia altas casas e um dia ele falou, Adonai, não quer trabalhar comigo?
né? Eu tinha 15 para 16 anos. Eu falei, por que não, né? Ficava em casa ali, só estudava e comecei a trabalhar meio período com ele, né? Fui aprendendo, cara, a sentar tijolo, a rebocar, fui me dedicando, né? Porque ele é um cara muito gente boa, mas brutão, né? Então, muitas das Pedreiro vezes... raiz, assim. Pedreiro raiz mesmo, né? Então, ele me ajudou muito, me dando a oportunidade, mas eu tive que correr atrás, aprender coisa nova e, né? Até para bater massa ali, eu batia com a mão direita, não conseguia bater na esquerda, então pensei, não, mas vamos dar o máximo e fui me dedicando, né? Aí com 18 anos ali eu tive que servir o quartel. Certo. E eu já tinha uma noção boa, então me ajudou muito ali dentro, né? Os pedreiros lá não precisava tirar tanta guarda, então isso foi massa pra mim, porque daí eu não sofri tanto lá, né? Fica a dica, né, pro pessoal. Fica a né, dica, cara, o pedreiro ali tem... Quer ir pro exército, o pedreiro tem umas regalias lá. Tem as regalias, é verdade. Mas também lá eu aprendi muita coisa dentro da área da construção, ali com o sargento, tinha o pessoal lá que entendia muito de obra, né? E fui me dedicando. Aí eu ficava lá no tempo... No dia de semana, final de semana eu comecei uma casa. Então, sábado, domingo ali, eu já comecei a fazer a primeira casa minha. E fui só crescendo na área, né? Então, quando eu saí lá do quartel, eu já tava namorando. E daí, a gente já casou ali com a minha esposa. Eu falei, e agora? Agora eu vou ter que correr atrás do ganha-pão, né? Então, dentro da minha cidade, eu sou de Paulo Frontin mesmo, né? Hoje eu moro em Paula Freitas, mas eu sou de Paulo Frontin. Então, dentro da minha cidade, eu não tive muita oportunidade, porque a cidade era pequena e eu tava começando agora. E o que eu fiz, eu comecei a sair para fora, né? Então, tem o pessoal ali de União da Vitória, ali, que são fortes, os abas. Eles me deram a oportunidade, eu reformei uns apartamentos lá no litoral, meia praia, lá em Itapema, né? E ali já fui conhecendo mais gente lá e fui reformando apartamento. E fui crescendo na área, né? Cara, então, basicamente... lógico, você foi pro quartel também, mas ainda lá no quartel você também já estava fazendo tua função já de pedreiro, né? Teu ofício de pedreiro. Então você sempre trabalhou com isso? Sempre. Então, como eu falei, desde os 15 para 16 anos que eu aprendi com o meu cunhado, eu não saí da área, né? Certo. Teve até uma dificuldade quando eu terminei esse serviço lá em Itapema, eu voltei para minha cidade, Paulo Frontin, então ali, a cidade é pequena também, tipo Paula Freitas, né? Então, muitas das vezes, naquele período, eu tava sem obra quase, né? O que eu fiz? Eu com a minha esposa fabriquei uma cerveja caseira lá e saía vender cerveja e conversando com o pessoal, aí ia aparecendo o serviço, né? Então, eu saía, vendia cerveja, ganhava e já encontrava ali algum serviço e já empreitava alguma reforma e fui lidando, né? Capaz, cara. Sério mesmo. Foi. E aí tinha, assim, gostava de fazer ali a cerveja, mas, pô, isso aqui talvez seja uma oportunidade. Verdade. Então, eu nunca fiquei parado mesmo, né? Sim. Porque, como eu falei, eu casei, então tinha aluguel, era comida. Então, eu falei, vamos inovar. Aquela coisa, né, que às vezes a necessidade faz a gente se movimentar, né, cara? E aí você vai e você não tem muita escolha, né? Verdade. E por um lado é bom, né? Sim, porque daí abriu, né, oportunidade de eu estar conhecendo algum cliente que precisava de uma mão de obra e eu voltei para minha área ali com força mesmo. Daí. E assim, né, como eu tava comentando ali até aqui no início do programa, eu acho que eu falo isso... sei lá, talvez seja a opinião da grande maioria das pessoas. Porque pelo menos é o que a gente mais escuta, assim, né, cara? E realmente, não sei como é que é aqui, né? Mas lá na nossa cidade, por exemplo, pedreiro, cara, é o cara, assim, que hoje é endeusado, assim, cara. Porque o cara que é bom, o cara, né? Sim. É difícil, né? Difícil. Hoje a mão de obra tá bem escassa, né? Porque, assim, tem o pessoal mais antigo, da antiga, o pedreiro mais raiz, ele muitas das vezes ele tem medo de usar um material novo, ele quer ficar naquele passado, né? E a construção ela vem avançando cada vez mais, né? Sim. É muita tecnologia, material novo, ferramenta nova e a gente tem que ir acompanhando. E o que acontece, os jovens hoje eles não querem saber muito, né, da construção civil. Então o que faz a mão de obra ficar quase escassa. Então, como você falou, para achar um pedreiro bom hoje aí é difícil. O pessoal tem que esperar muitas das vezes.
né? Sim. Então, o que valoriza a mão de obra, né? Não, com certeza. E tem que ser mesmo, né, cara? Tem que ser mesmo. Até porque, assim, pô, a gente tá falando até, de antemão, já te digo, pô, parabéns pela tua casa aqui também, a gente vê tudo super bem cuidado, né? A qualidade também no acabamento. E a gente também temos aí uma amiga e também parceira lá de Mafra, né? A Elaine, da Elaine Acabamentos, uma loja sensacional. E a gente vai aprendendo um pouquinho, né? Sobre um pouquinho ali e tal. E a gente vê que hoje, por exemplo, tem curso para assentar porcelanato. Sim. Por exemplo, um curso só dedicado para isso e tal. Porque, a gente tá falando de coisas que são caras, né, cara? Então poxa, daí você compra lá o melhor piso, o melhor não sei o que, mas isso você vai não colocar tem a na mão de obra, né? É o que, até esses dias eu fui num curso de porcelanato grande formato. O que está acontecendo? O pessoal fabricou todos os grandes formatos, mas não está vendendo porque não tem mão de obra, né, qualificada para instalar. Olha só. Então a empresa gastou assim milhões em maquinário para poder construir, né, para poder fabricar esse produto. Só que daí o que eles fizeram? Eles gastaram milhões em maquinário, em indústria, para colocar o produto na vitrine lá para vender, mas não tem quem instale. Eles estão fazendo curso, isso? Agora eles estão... Vamos fazer isso aí. Eles estão precisando. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão trazendo curso para o profissional, para mostrar que não é o bicho de 7 cabeças, instalar um grande formato, só tem que ter a técnica, o jeito correto, né? Sim. De estar instalando. Então, eu fui lá, aprendi muita coisa e isso agrega, né? Porque daí agrega a união ali da empresa com o profissional. Então, é só ganho para o cliente, né? Sim, porque o cliente vai comprar um material bom e vai ter uma mão de obra boa também. Eu até citei o nome ali da Elaine, até depois de passar o Instagram ali pra você dar uma olhadinha, né? A gente, inclusive, tem um podcast lá, que é o Além do Acabamento. A gente fala sobre, enfim, sobre todo o universo, né, da construção civil. E aí ela investe bastante justamente nisso, nessa questão de capacitação, porque, tem lá, Portinari da vida ali, né, os Porto Belo. Porto Belo, Portinari. E aí você vai dar uma peça ali pra quem, eu acho que é assim, cara, não é dá, bem assim. Você não pode perder um negócio aqui, né, cara? E assim, o pedreiro, ele trabalha construindo sonho, né? Então, muitas das vezes, o cliente ali, ele vai juntar aquele dinheirinho ou vai fazer um financiamento. Então, você tá trabalhando com o dinheiro do sonho da pessoa. Então, muitas das vezes, você ir lá e estragar o sonho da pessoa é fácil, né? Vai lá, estraga um produto, a pessoa não vai ter para comprar de novo. Então, tem que ter, né, uma mão de obra qualificada hoje para poder estar atendendo o pessoal e trazendo um serviço de qualidade, né? Sim, perfeito. Cara, não, eu vou ter que falar essa aqui, deixa eu só olhar aqui, ó. Lógico que aí não vai dar pra ver. Fala Elaine Acabamentos. Acabou de mandar uma mensagem aqui. Como é que pode, cara? Acabou de mandar uma mensagem. E não é ao vivo esse programa aqui, cara. Mas e aí, cara? E aí, em que momento que surge, né, esse reality show assim na tua vida que você pensou assim, cara, eu acho que eu posso ser aí o top Brasil do pedreiro aí. Como é que isso surgiu na tua vida, cara? Viu, então, como eu te falei, né, desde lá dos 16 anos eu sempre me dediquei, né, correr atrás de aprender mais, né. Então, todo acabamento que eu fazia, desde um porcelanato, um tijolo, eu fazia muito bem feito. E quando eu olhei na internet que tinha um reality show para pedreiro, falei, cara, estão procurando o melhor pedreiro, mas por que não eu, né? Eu sempre me dediquei, sempre fiz o meu melhor, eu tenho chance. Então foi em 2024 que eu vi, né? E eu me inscrevi no reality show Pedreiro Top Brasil e dei o meu máximo ali em todas as provas, era teórica, tinha que fazer uns vídeos da tua obra, mostrando o teu dia a dia. As provas teóricas também, que isso mostra que o pedreiro entende, conhece, né? Porque não é só na prática, você tem que conhecer um projeto, saber onde usa o material, o jeito que corta, o jeito que usa, né? Então essas provas teóricas ali mostraram a capacidade de cada um. E daí, com todas essas provas, os vídeos, eu fui para uma semifinal que foi lá em Maringá. A semifinal era os 6 melhores daqui da região sul. Desses 6 ficariam 2, né? Então eu dei o meu máximo lá, tudo, mas não foi dessa vez. Eu não fiquei entre os 10 melhores do Brasil. Então, em 2024, eu fiquei entre os 30 melhores do Brasil, né?
E daí eu falei, não, mas ano que vem eu vou ir com força, porque eu sou o melhor do Brasil, né? Então, 2025, entrei de novo, dei meu máximo. Aí caprichei mesmo, em todas as etapas ali, tudo certinho. Fui pra semifinal em Maringá de novo, foi? E lá, desossei mesmo, fiz o meu melhor. Lá era na prática, assentamento de bloco, revestimento, instalação de janela. Então, mostrei o que eu sabia fazer mesmo. E fiquei entre os 2 melhores aqui da região sul. Então o reality ele funciona assim, os 10 melhores do Brasil, 2 de cada região, né? Eles se encaram dentro do reality. Então eu fiquei entre os 2 aqui do sul, eu e mais uma mulher. A mulher ali de Santa Catarina, né? Então ficou eu do Paraná e ela de Santa Catarina. E aí os outros 8 da região do Brasil, né? Então, cara, até eu chegar lá foi muito massa mesmo. Me dediquei e, né, a força da família também ajudou muito. Top. Foi demais. Mas, e assim, como é que funciona ali, por exemplo, aí foram selecionados 2, Uhum. e aí aonde que acontece daí o reality, né? E se ele contínuo, ou se você tem que ir mais uma vez. E outra coisa também que eu queria saber, que curiosidade, assim, e quem que idealizou, assim? Quem foi os idealizadores, né? desse projeto? Então, o reality show começou graças a Quartzolite. Eles que fizeram o Dia do Pedreiro, né? Eles são os maiores fabricantes de argamassa aí do mundo. Então, a Quartzolite pensou em homenagear o pedreiro, porque, querendo ou não, o pedreiro que faz, né, render a venda dos materiais deles. Então, a Quartzolite idealizou o Dia do Pedreiro. E essa edição que eu participei, que eu ganhei o troféu, foi a 3ª, né? Então teve a primeira que eles fizeram dentro da fábrica, aí a 2ª que eu participei e não consegui chegar lá no reality, né? E a 3ª que eu fui o campeão. O idealizador mesmo do reality show é a Quartzolite, né? Entendi, perfeito. E aí você estava até comentando antes ali que daí foi em São Paulo, é isso? Então, teve várias etapas, né? Começa em Maringá, é isso, né? Você falou. Tipo, começa as etapas em casa mesmo ali, você faz as provas teóricas, tudo, aí vai para uma semifinal que foi em Maringá. Porque assim, tem também a loja top do Brasil, né? Então, a loja que mais cadastrar pedreiro, ela vai ser o palco ali para semifinal. Então, foi uma loja Reveste, lá de Maringá, que cedeu o espaço lá para fazer a semifinal. Ela foi a loja que mais cadastrou pedreiro do Brasil. Então também, né, do Paraná, e eu fui para a semifinal lá. Aí depois da semifinal, a gente foi para São Paulo. Aí a gente conheceu a fábrica lá da Quartzolite, foi para Votorantim fazer umas gravações. Bacana. A cidade lá do prefeito lá, que eles falam, como é que é? Sorocaba. E daí as gravação final foi nos maiores estúdios da América Latina ali em Guarulhos. Então o estúdio era grandão mesmo lá. Eles investiram, né, pesado, como tava passando na Band e tudo, então foi um negócio bem top. E aí, mesmo. o que assim, das provas ali que você fez, né? Como é que foi para chegar ali até a final mesmo, assim, as que, sei lá, vamos dizer, as principais ali que você talvez achou mais difícil, algo assim, e como é que foi a própria final mesmo, assim, né, cara? Qual que eram as provas? Isso, então lá dentro do reality a gente teve várias provas, né? A primeira prova foi uma ONG. O que a gente fez? A Quartzolite achou uma ONG de animaizinhos ali que precisava uma reforma lá, né? Então, a primeira prova a gente construiu 5 baias para os animaizinhos da ONG. Então, a gente fez os canil ali para os cachorrinhos e foi muito legal, né? Porque daí cada um tinha um cachorro com o nome certinho. A gente ganhou uma cartinha do cachorro. Então, foi muito legal. Era um lugar aberto, né? E foi bom para a ONG, foi bom para nós, para todo mundo que tava lá também, nossa. Foi. E aí, no caso ali, por exemplo, você vai, tipo, você podia escolher de que forma você iria fazer? Era livre assim ou tinha algumas regras assim? Tinha um projeto das baias, entendi, né? Você então, ia executar, o que contava ali
o projeto, se você estava seguindo certinho, ele era com um bloco estrutural, então tinha bem certo o esquadro, o desenho das baias, né? E era o que eles queriam ver ali, como é que você trabalhava em equipe, né? Porque como eram 10 pedreiros, tinha 5 baias. Então, você trabalhava do ladinho do teu parceiro. Então, dependia... mesmo assim, você dependia de estar junto ali com o teu colega, trabalhar junto, muitas das horas tá alinhando a mesma parede, né? Porque ele era 5 baia agrupado formando 10 casinhas, né? Então uma baia tinha 2 casinhas. Então era 2 pedreiros trabalhando junto. Aí eles viram a forma que você trabalhava em equipe também, você seguiu o projeto certinho, fez conforme as normas técnicas, né? Então pesou muito. Até essa primeira prova eu fui campeão dela também, que trabalhamos certinho com o colega ali e deu boa. Show de bola. E aí depois já ia para uma outra prova, daí não sei se nessa aí alguém já ia dançando aí já ou não. Viu? Então, a gente fez essa primeira prova na ONG, né? E depois nós fomos pros estúdios. Dentro do estúdio daí era fechado, né? Então a gente... Cada prova tinha o resultado certinho. Então a gente ganhou o resultado e o pessoal tava com medo que já ia ser eliminado um, né? Mas daí nessa primeira prova ninguém foi eliminado. Aí já na segunda prova em diante tinha as eliminação. E a segunda prova foi de uma piscina, impermeabilização, revestimento, rejunte, né? E daí os 2 mais ruins ali da prova se disputaram dentro de uma piscina de água ali, tentando colar os porcelanatos debaixo da água. Quem colava mais peça ganhava, né? Isso aí já foi mais punk. Foi bem mesmo. dinâmico, né? E daí, o mais ruim ali foi já eliminado. Daí cada prova tinha uma eliminação, né? Entendi. Então, a gente foi se fortalecendo cada dia, né? Porque assim, lá na primeira prova, era um ambiente aberto. Então, você estava mais acostumado, porque a obra é sempre um lugar aberto, né? Aí já na segunda prova pesou para mim, porque daí o ambiente era fechado, não tinha muito espaço ali, né? Em si, as baias eram pequenas. Então, e tinha um monte de câmera, né? Dentro do estúdio ali, cara do céu, era uma câmera atrás da outra, e gente, e câmera por cima, e drone. Então você ficou meio encabulado ali, né? Então o serviço, daí muitas das vezes você perdia a noção. Se o cara já, tipo, estivesse sozinho, ia de boa. Ia de boa, mas daí todo mundo olhando, sim, a pressão normal, das câmeras, tudo. Mas eu fui, né, ganhando força cada prova ali e me dediquei e cheguei até a final, né? E a final era você e mais quantos? Então, a final era eu e mais 3, né? Teve um de São Paulo, que chegou até a final, um da Bahia e eu do Paraná. Então, a prova final era uma escada. Aí você subia a escada, chegava lá no topo, tirava a colher da pedra e erguia, né? E isso mostrava que você tinha finalizado a prova. Então, teve tudo a ver, né? Essa última prova, porque para chegar hoje nesse troféu é uma escada. Você tem que subir degrauzinho por degrauzinho, né? E a prova ali mostrava a prática desde a amarração da ferragem da escada, aí a parte das madeiras, fechamento, concretagem, aí depois o revestimento, né? Daí você ia fazendo, né? Fazia a parte da ferragem, colocava um acrílico, punhava a bandeirinha, subia um degrau. Fazia a parte da concretagem, punhava o acrílico, subia mais um degrau. Aí você instalava o porcelanato, tudo certinho, punhava o acrílico, subia mais um degrau. Aí a última etapa ali era o rejunte, epóxi. Aí eu me lembro ainda que eu consegui terminar em primeiro. O reality ele não era só terminar em primeiro, né? Teria que ter as técnicas certinho. Você fez dentro do tempo, fez as técnicas tudo certinho, mesmo que fosse o último, mas fosse o que melhor se destacou ali, você era o campeão da prova, né? Sim. Então eu terminei por primeiro a prova mesmo, fui lá, subi a colher, nossa, foi muito massa. Mas... Terminei por primeiro e fiz melhor, né? Fiz melhor, né? Isso daí. Só que assim, daí no dia a gente não tinha o resultado. Então daí vinha no outro dia fazer a gravação. E daí na gravação da final ali que eles contaram o resultado. Cara, tava cheio de gente. Daí era o Michel Teló, o apresentador, e mais o Marco Luque, né?
Então, daí tava cheia a casa lá, e eles foram falando e nunca falava o resultado. A hora que chegou a minha vez, cara do céu, não aguentei. Fui no chão e foi lindo mesmo. Que massa, Foi cara, massa, que massa, cara. Pô, eu imagino que não tem nem como descrever, né, cara? Não, Isso aí, porque... é uma coisa, né? Mas você, a gente sempre tem mais ou menos, assim, um palpite, assim, do que... Ah, pô, eu acho que eu fiz bem feito. Poxa, eu Sim. acho que, não sei, você já tinha já alguma coisa assim que você pensava, você imaginava que isso pudesse acontecer? De fato, assim? Então, quando eu fui pra lá, né, eu falei, não, eu vou com tudo, vou dar o meu máximo, né? O que aconteceu que chegando lá, cara, é os 10 melhores pedreiros do Brasil, né? Então, nas primeiras provas, fui vendo, cara, os caras são bons demais. Até tinha um rapaz ali que é o David, o cara era muito forte, cara, nossa. Teve uma prova que você... teve uma prova ali do bloco cerâmico estrutural que você começava a levantar as paredes. A hora que você terminava uma fiada, você podia ir correndo lá, apertar um botão e você podia quebrar o bloco de qualquer pessoa ali, e essa pessoa ia ter que ficar parada por 10 minutos. E o que aconteceu com o David? Ele teve 3 pessoas que não gostavam dele lá. Aí o pessoal foi lá, 3 pessoas quebraram os blocos dele e ele ficou 30 minutos parado. Cara. 30 minutos parado. E o cara terminou a prova antes de todo mundo, acho que 30 minutos antes. Então ele ficou uma hora antes que todo mundo, ele terminou a prova, né? Só que ele não foi o campeão da prova, porque, como eu falei, tudo depende da técnica, se você tá usando o material correto, se tá bem alinhadinho, se tá no prumo, se você concretou certinho, né? Então ele visava fazer mais depressa, né? E isso não trouxe bom resultado. Sim. Porque daí às vezes a pessoa, eu faço ligeirinho e daí, certo, também o cara deve ter ficado nervoso também já, né? Porque daí, sim. 3 vezes ali. E daí ele desceu a lenha lá e... Só que o cara é fera demais, né? Imagina terminar 1 hora antes que todo mundo, meia hora parado e meia hora antes. Imagina. O cara, né, merece, tipo, os parabéns, porque é difícil, né? Sim. Então, como eu falei, tinha muita gente forte lá. E eu, no começo, até fiquei com medo. Falei, cara, o cara é forte demais, mas eu vim pra ganhar aqui, como é que eu vou fazer, né? E também se apeguei bastante com Deus e toda noite ali pedia a força de Deus e que me desse a sabedoria. E o que eu visei fazer ali, o melhor acabamento, bem feito, conforme a técnica. E quando cheguemos lá na final, eu pensei, tô com os 2 melhores aqui, então... Se eu ficar em terceiro já tá bom, se eu ficar em primeiro, melhor ainda, né? Então, eu não tinha noção que eu ia ganhar. Então, isso que foi o baque ali na hora, né? Foi top demais mesmo. Sim, perfeito. E, por exemplo, assim, porque nem sempre a última prova é a mais difícil. Depende, né? Porque imagino que né? Que deve ter alguns tipos de trabalho que você deve ir melhor, outros que você... Às vezes, não, poxa, isso aqui eu não gosto muito de fazer, isso, aquilo. Dessas provas aí, qual que você achou que era mais difícil e que você executou melhor do que os outros, assim? E umas que você, isso aqui, pra mim, eu acho difícil. Tá, então teve uma prova da laje, né? Ele era em trio. E eu fiquei como capitão ali, né, dos 2. Então eu tive que ir lá e olhar o projeto. Daí você chamava eles de servente. Vocês são meus serventes. Não era. Mas, viu, nós trabalhamos em equipe. Aí que entrou a parte, porque assim, tinha várias avaliações, né? Trabalho em equipe, porque hoje na obra você depende de mais alguém, não é sozinho que você vai fazer tudo, né? Então eles avaliavam isso também. Então a gente foi lá, conversemos bem certinho entre si, designei cada um instala o isopor, um instala a vigota, um cuida da malha. Então isso foi, cara, foi top demais, né? Então olhei o projeto lá, o que saiu o diferencial nosso ali, olhar o projeto certinho. Que o projeto pedia 2 malhas. E o pessoal da outra equipe não viu. E então teve essa atenção minha de ver que tinha 2 malhas, o cuidado ali com cada um, né? Então, essa prova eu acho que foi a mais difícil, porque assim, eu tava na metade do reality. Já fazia uns 10 dias que eu tava lá pra São Paulo, longe da minha esposa, longe da minha filha. Eu tenho uma menina de 5 aninhos, ela tava com 4 naquele tempo, então quase eu não conseguia conversar com ela.
pessoal tudo diferente. Então, meu emocional, assim, tava bem abaladão, sabe? Saudade da minha família. E essa ali era uma prova, cara, que exigia muito esforço físico. Porque daí nós tivemos que encher a laje na betoneira. Então, era corrida ali. Eu tava fazendo concreto. Então, foi a prova, assim, que mais tirou o esforço físico mesmo, né? Então, a gente concretou, terminou certinho. E daí, ali, a gente já tava com o emocional abalado, cansado. Aí eles Prova em grupo, que daí também, sim. às vezes, é fácil de, às vezes, dar uma dos treta. outros também, né? Sim. E daí, chegou no final lá, o Marco Luque falou, ó, tem uma caixinha lá, vocês abram lá que vai ter uma surpresa. Eu falei, cara, pronto, vai vir mais alguma coisa aí pra nós fazer, ainda não terminei. Daí eu abri a caixinha lá, cara, peguei uma cartinha. Aí eu abri a cartinha assim, uma carta da minha filha, cara, e eu nem... Nossa, uns 10 dias já quase não conversava com ela. Meu, daí acabou com o meu emocional. Daí todo mundo ali começou a chorar, né? Que daí os colegas também receberam uma carta da família. E daí eu falei, né? Ela tinha desenhado lá o papai com a colherzinha de ouro, ela e a minha esposa do lado. Meu Deus, cara, foi muito, muito massa mesmo. E daí eu falei, não, mas eu vou me dedicar agora aqui pra frente pra levar essa colher de ouro lá pra minha esposa, pra minha filha, pro meu Paraná. E fui ganhando força, cara, com isso daí, né? Até eu tinha dito lá tinha o tempo lá eles falavam olho mágico, né? O pessoal falou, mas você tem chance de ganhar? Você não tá com medo lá que o David, ele é grandão, né? Você é pequenininho, o cara mais forte. Falei, cara, tem a história tem a história do gigante, né? E o Davi. Falei, ó, eu sou pequenininho, mas posso derrubar ele, né? E não é que na outra prova, cara, nós se destaquemos também. Ele foi pro murão e daí ele foi eliminado. Eu falei, ó, veja como é que pode, né? E daí que eu ganhei mais força e fui indo e cheguei na final. Nesses 20 dias ali que você ficava, era todo dia tinha gravação ou não? Tinha um dia ou outro que você podia dar? Todo dia tinha a gravação, desde o dia que nós chegamos lá no aeroporto. Você já tava falando pro pessoal, tem hora extra aí nesse negócio, né? Porque todo dia tá puxado aí. Foi puxado, cara, porque assim, né? Tipo, um dia todo de gravação saía 40, 50 minutos, então... O idealizador do reality. Do reality, não, é lá na minha casa. Aí agora tem que fazer a laje, tem que fazer a escada. Sim. O Marco tinha feito a casa. O apresentador lá, o Marco Luque, tirava sarro. Esse cara é sensacional, né, cara? Viu? Ele falou, ó, vamos fazer lá em casa esse reality. Daí vocês vão fazendo na laje, vão fazendo na parede, vão fazendo na piscina, né? Ele é muito massa, nossa. Que bacana, cara. Que bacana, show de bola. Viu? Dona, deixa eu tomar uma água aí, cara. Fica à vontade, só vou dar mais um recadinho aqui pro pessoal. Sim. Primeiro, falando aí com o pessoal aí, né, de Rio Mafra, a gente já tem falado isso aqui já em alguns programas, falando sobre o lançamento da nova Taos, né? Você encontra, obviamente, lá na Dirmave, os nossos parceiros aí. Então, assim, tá buscando ir trocar de carro, pegar um carro zerinho aí que não tem coisa melhor aí. A gente fala de um SUV que veio para revolucionar. Então vai lá, passa lá na Dirmave, faça lá seu test drive ali que vale muito a pena. E para você que é aqui de Porto União, União da Vitória, né, ou mesmo aqui de... Até o final eu vou decorar o nome certinho. Paula Freitas. Paula Freitas. É o seguinte, a gente tem aqui no nosso Rebobina o Momento UFA. O que é o Momento UFA? Aquele momento que foi salvo pelo Gongo, e quem proporciona esse momento aqui é Segurarte, empresa que entende tudo sobre seguro. Então, para você que está buscando aí fazer o seguro da sua casa, do seu carro, enfim, tudo que envolve seguro, você conta lá com o pessoal da Segurarte, que vai te ajudar nos momentos que você mais precisa, que é isso que uma seguradora deve fazer. Então, a gente quer saber do Adonai qual é o seu Momento UFA, Adonai, que eu já tenho um spoiler aí, já vi que foi tenso, cara. Então, cara, teve o que aconteceu ali em Rio Bonito, a tragédia, né? E muita gente precisava de ajuda. E pedreiro bastante, né? Aí eu tinha uns amigos aqui, eles falaram, cara, vamos lá um dia dar uma ajuda lá, né? Então nós ajuntamos um monte de donativo, bastante gente ajudou ali. E então nós fomos. Saímos de União da Vitória ali com uma veraneio, cara, antiga, placa preta. Pensa na caminhonete top, né? Do nosso amigo ali de Porto União, e enchemos de mantimento ali, doação, e toda alegre, né? Falei pra minha esposa, ó, vamos lá, vamos dar uma ajuda, né? E nós indo, cara, ali perto de Palmas, nós com a veraneio cheio de mantimento e tudo, quando vê, cara, caiu a rota dela.
E foi só... Não deu pra ver quase nada, né? Vinha uma carreta de frente, aí a Veraneio jogou assim pro barranco, deu de bico e virou e deu com a traseira no barranco, quebrou todos os vidros, voou tudo aqueles mantimentos. Pense o susto ali no momento, você nem... Cara, é o negócio, parece ironia, mas, cara, graças a Deus, né? Sim. Graças a Deus que foi exatamente assim que foi sim. na traseira, né, também. Sim, porque pense, né, tava vindo uma carreta de frente, se ela caísse a roda e talvez ficasse no meio da pista, dava na carreta, né? Então ela foi pro barranco e pegou de biquinho e bateu a traseira. Estourou os vidros, voou todos os mantimentos. E na hora ali, é tão ligeiro que você nem vê, né, da onde vem o susto. Então nós abrimos a porta e já pulemos por fora e não achava o motorista. Só que ele tinha dado a volta lá e nós indo por trás, nós não se encontrava na hora. Falei, meu Deus, o que aconteceu com o motora, né? E daí, graças a Deus, se encontramos e todo mundo bem, cara. Um amigo meu tinha só quebrado a costela, né? Mas tava bem, assim, nenhum com machucadura exposta, nada. Então, foi, nossa, agradecemos a Deus, né, pelo livramento também. E daí veio o guincho, tudo, e daí eu comecei a procurar, não achava meu celular. Pensei, cara, mano, onde é que foi meu celular, né? E falei pra eles, vamos procurar o celular. Aí procuremos no mato e não achava, e já tava escurecendo. Eu falei, não, mas deixa, graças a Deus, ninguém se machucou, tamo bem, né? O celular compra outro depois. E daí coloquemos a Veraneio no guincho e viemos embora. Aí no outro dia o meu amigo falou, viu, mas eu vou mandar alguém lá com detector de metal, vamos ver se acha lá, se ficou lá debaixo da terra, o que vai achar. E daí o cara achou o celular debaixo da terra, 40 centímetros debaixo da terra com o detector de metal, então, cara, não sei, só por Deus mesmo. Caraca. É uma coisa que... imagina, bom, provavelmente com voo, as outras coisas, também tá Sim. vidro aberto e tudo mais, né? Voou e com certeza ali na área do barranco ali. Entrou dentro da terra, cara. Pô, o cara ter um detector de metal Cara, ali pra ir lá massa. fazer era pra buscar mesmo, era né, o cara? canal mesmo, porque, né? O celular hoje também não é nada barato, então foi, né? Exato. O meu prejuízo foi pequeno em vista do meu Sim. colega da Veraneio, né? Mas também já ajudou, né? Sim, com certeza. Em resumo aí, né, o momento ufa da Adonai é justamente ter saído praticamente ileso, né, de uma situação que poderia ser muito pior, né? Bom, pessoal, só mais uma vez lembrando, né, conta lá com o pessoal da Segurarte e tamo junto, muito obrigado aos nossos parceiros, né, cara? Falando até sobre celular aí, ó, depois que já conheci ali a tua pessoa, a gente tava dando uma olhadinha no teu perfil ali também. Você hoje grava muito conteúdo também, de dicas. Teve até achei que eu não entendo muito sobre construção civil, mas que você usou a própria telha, né? Jogou lá um concreto ali, um cimento ali para fazer, não sei, a treliça, né? Isso, bigota para laje. E aí, isso aí você se baseia, você tem alguma referência que você faz e daí você traz para o teu público? Ou tem muitas das coisas que você mesmo cria, que dentro do teu dia a dia você foi criando e aí você resolveu de passar isso para frente? Cara? Viu? Então, a gente tá no canteiro de obra, tem vários imprevistos, né? Muitas das vezes você não consegue achar uma ferramenta, um material, às vezes você tem que fabricar alguma ferramenta, fabricar, às vezes, algum material, né? Eu precisava para essa obra as vigotas para laje. E a cidade ali em Paulo Frentinho que eu tô é pequena. Então eu ligava para um fornecedor, mas de longe o pessoal tava com bastante trabalho e o prazo deles era longo. Eu falei, e agora? E daí eu pensei, mas por que eu não fabricar aqui, né? Aí fui lá, achei uma telha de aluzinco, coloquei a treliça e fiz a minha própria viguetinha na obra mesmo, né? Hoje eu sou estudando engenharia civil, já estou quase no último ano, então a gente preza pela norma técnica, né? Fazer tudo certinho. Então eu vi que a telha dava a espessura que eu precisava, a treliça dentro da norma, o concreto, né, com o MPA certinho. Eu falei, por que não, né? Então fabriquei ali e fiz o vídeo e joguei na internet. Até o vídeo viralizou, teve 2,6 milhões de views. Muita gente comentando, muita gente falando, mas tá errado e não sei o quê. E daí até uns engenheiros famosos ali replicaram o vídeo e falando, não, o cara tá certo, né? Fez dentro da norma, agilizou o serviço. O que importa é não deixar a obra parar, né? Então, muitas das vezes eu faço vários vídeos ali, jogo lá mostrando o dia a dia da obra, o que eu sei, o que eu não sei.
inovação da gente, essas ideias aí. E o perfil tá crescendo, graças a Deus também. Sim, perfeito. O pessoal sempre vai falar, né, cara? Não tem jeito. É sempre isso. Mas, pô, muito legal, cara. Muito legal o teu conteúdo ali. E como é que funciona hoje na tua rotina, cara? Como é que é hoje? Porque você continua com o teu ofício também, mas você também tem hoje uma vida também de influencer, né? Na tua área. E como é que você tem já você faz tua rotina, programa, ou deixa as coisas acontecer? Como é que funciona? Viu? Então, depois do reality, né? Que o reality é câmera mesmo, né? Uhum. E eu falei, por que não gravar o meu dia a dia, né? Então, depois do reality show, eu abri um Instagram. Até pedi a todos aí que sigam nós no @AdonaiPedreiro. Acompanhar o dia a dia, dica, mesmo que você talvez não vá construir, mas um dia ou outro vai precisar construir, vai precisar reformar. Então, uma boa dica ajuda bastante, né? E daí comecei a gravar o meu dia a dia. Então, sempre eu faço uns stories do dia a dia, né, da obra. Toda semana tô lançando algum Reels, alguma coisinha aí sobre como usar algum material, alguma dica para agilizar a obra aí para os pedreiros. E estamos crescendo, né? Sim, perfeito. E você falou, né, depois do reality, e agora falando um pouquinho sobre a tua cidade aqui, né? Ou aqui pela região, né? Que são todas cidades próximas, assim. Como é que foi a tua volta aí, né, cara? E daí, quando um baita troféu desse aí, que inclusive, pô, os caras capricharam muito, né, cara? Esse troféu é sensacional, né, cara? Depois temos que tirar uma foto aí junto com ele aí. Como é que foi isso, cara? Como é que foi a tua... Então, dentro desse período, né, que tava passando os episódios, passava todo sábado na Band. Então eu ia lá, convocava o povo, vamos assistir e tal. Então muita gente compartilhava e muita gente tava assistindo e torcendo, né? Porque eu até sabia do resultado, tava com o troféu escondido aí, mas não podia contar pra ninguém, né? Entendi. Porque a gente fez a gravação antes e depois que foi lançado ali na Band, né? Então, todo mundo, Adonai, tô torcendo por você. E pensa, você sabendo que você ganhou o negócio e não podendo falar. Então... Você já mandava, quer apostar que eu ganhei? Quer apostar. Dá pra ter feito umas apostas, né? E o povo, cara, foi junto, né? Assistiu, marcava os stories ali que tava assistindo e foi crescendo até fã, né? União da Vitória ali é uma cidade grande, bem desenvolvida. Então, muitas das vezes eu ia lá com a camiseta amarela lá no sábado, lá, você que é o Adonai Pedreiro, eu tô assistindo você, cara, estamos torcendo, você tá representando a nossa região, o nosso Paraná. Eu falei, cara, que massa, né? Até eu tinha ido agora em dezembro pra Gramado, lá no Rio Grande do Sul, passar umas férias lá com a minha esposa, e eu nem tava com essa camiseta amarela, nada, logo tava batendo uma foto com a filha, chegou uma mulher lá, viu? Você não é o Adonai Pedreiro lá, que ganhou o reality show? Que legal. Nossa, eu fiquei, imagina, lá no Rio Grande, né? Fiquei muito feliz mesmo. Então, o reconhecimento do povo, de estar assistindo, de estar torcendo, mesmo eu sendo pedreiro, né? Muitas das vezes a pessoa fala, o engenheiro, o arquiteto, mas o povo reconhece mesmo, cara, o valor do pedreiro. É ele que constrói sonho, que constrói hospital, que constrói as pontes, faz tudo, né? Sim. Então, o povo reconhece mesmo. E isso depois do reality cresceu muito. Onde eu vou ali o pessoal fala, o melhor do Brasil, o top 1. E, nossa, Sim, foi perfeito, massa mesmo. Perfeito. Cara, deixa eu só... Lógico, o Adonai não vai falar isso porque ele é um cara humilde aí, né? Mas só complementando o que você falou, né? Do pedreiro, às vezes... Né? Eu acho que isso também, talvez, ali era mais antigamente, que não era talvez uma profissão tão valorizada, né? Sim. Agora, assim, hoje, o pedreiro, cara... Você falou de engenheiro, tem muito pedreiro que... E os engenheiros vão concordar comigo, tá? Tem muito pedreiro que ganha mais que engenheiro. Verdade. Tem muito pedreiro que ganha mais que advogado. Tem muito... E, cara, e por aí vai, cara. Né? Nessa profissão, hoje, assim, como eu falei, né? Tá escasso um pedreiro bom mesmo, né? Que executa o serviço, né, bem feito. Então, é bem valorizado essa mão de obra. Sim, então, sim. Se o cara faz bem feito, ele quase... não vai ter tempo, porque a agenda vai estar cheia, então o preço que ele fazer, o pessoal vai pagar porque quer. Sim. Né? O pessoal quer uma coisa boa, né? Na época, quando você estava antes de ir pro reality e durante também, né? Vamos dizer assim, mas você já estava executando alguma obra? Tinha alguma obra que estava em andamento, assim, não? Sim, na verdade eu nunca fiquemos sem... Sim, né? Mas eu digo assim, depois a pessoa falou assim, sabe quem faz a minha casa? Viu, o que... o melhor pedreiro do Brasil. Tipo, pra mim, o que aconteceu, as etapas
tipo, em casa, lá, semifinal, eu tava terminando uma obra. Isso ajudou muito. Que daí, quando eu terminei a obra, apareceu em serviço, vamos começar uma casa. Eu falei, não, vou esperar um pouco que eu vou participar do reality. Então, eu teria que ir pra São Paulo, ficar esses 20 dias lá. E parece que se encaixou perfeito, que daí eu tava sem nenhuma obra. Tô mexendo aqui em casa, né? Uhum. Então, eu tava trabalhando aqui e aguardando a data de ir pra São Paulo. Então, a hora que eu voltei, eu tava lá em São Paulo ainda e a cliente, ô Adonai, tal dia vamos começar a casa. Eu falei, ó, então vai dar bem certinho. Então, eu vim do reality lá, ela falava, viu, só não vai querer mudar o preço agora. Agora que Você falou, então, fulano, a gente só tem que dar uma olhadinha ali, aquele orçamento ali, que a gente vai ter que dar uma mexidinha ali. Não, mas a gente é bem certo quanto a isso, né? Sim. Até quando eu tava lá no reality, eu tinha 2 orçamentos já, que tava certo de 2 casas. E daí o pessoal, agora você não vai mexer no preço. Eu falei, não, até tô executando ali em Paulo Frentinho 2 casas agora já. Uma já fizemos uma laje. Então, o que manda é a pessoa ser honesta, certinho, né? Com certeza. Com certeza. Só que o que aumentou muito, cara, a procura aí, bastante orçamento. Pra fora, o pessoal querendo que vá fazer casa em São Paulo, em Curitiba. Só que também não é viável, né? Você sair da tua região, da tua casa. Mas cresceu bastante a procura depois do reality. E, como eu falei, eu sempre faço bem feito. Antes do reality, eu já era bem requisitado. Eu tinha um nome, né? E hoje o capricho que leva a isso. Sim. Né? Sim. Fazer bem feito, a profissão, fazer com amor, né? Mesmo, né, você com o podcast, o enfermeiro, o engenheiro, o vendedor, fez com amor a profissão, onde for, você vai se destacar, né? E eu me destaquei com isso também. Que legal, cara, que legal. Você falou ali da tua família ali, cara. Como é que estava a tua preparação aí um pouco antes de ir, né? Até porque você já tinha participado de outras etapas e acabou não dando certo, né, naquele momento, né? Mas aí depois, né, até chegar aí, mas como é que era um pouco antes disso, né? De você falar, porque você tem que acreditar, né, nisso. Você não vai ter uma certeza que você vai ganhar. Então você vai disponibilizar teu tempo, dinheiro e tudo mais. Como é que era a tua família e as pessoas que são mais próximas de ti ali quando você falava assim, não, eu vou pra lá, vou participar do reality? Então, a minha família sempre me apoiou, né? Porque teve um prêmio em dinheiro, um dinheiro bom e tudo, mas o que me importa mesmo é o título, né? O reconhecimento da minha profissão, né? Cara, é sensacional, que nem o rapaz que trabalha comigo. Como é que é você acordar e saber que você foi o melhor pedreiro do Brasil? Cara, não tem explicação, né? Eu sentava nesse sofá ali antes de eu ir lá pro reality e falei, Deus, me dá a oportunidade, me capacita pra mim ter essa colher de ouro ali na minha estante, cara. E daí agora, falando aqui, eu às vezes sento ali e vejo a colherzinha de ouro lá. Tipo, é uma herança que vai ficar pra minha filha, pra depois meus netos. Então, um reconhecimento que ficou marcado, né? É um título e não sai. Faz história, né? Então, a minha família me apoiou mesmo, né? Eu fiquei lá esses 20 dias. Teve uma ajuda de custo deles que também já cobriria, né? Mas eu saí de lá vitorioso, primeiro lugar, colher de ouro. Ganhei um prêmio ali de 112 mil reais. Então, nossa, foi sensacional. Bacana, mesmo. Né, cara? Muito, tipo, muito legal isso. Até eu falava pra minha esposa, eu quero ir lá ganhar essa colher de ouro e tudo, ganhar esse prêmio pra terminar a casa. Graças a Deus ajudou, estamos quase finalizando, né? E foi top demais. Tudo na hora certa. Perfeito, cara, perfeito. Que legal. E aí, quando você voltou assim, né? Conta só pra nós aqui, só entre nós aqui, tá? Tudo bem que talvez alguém depois vai ver esse vídeo, né? Mas assim, e daí você sabe se às vezes ficou alguém meio enciumadão, assim, não? Não sei se vocês têm isso no ramo de vocês, tipo, é melhor pedreiro, mas também, porque daí eu não fui. Ou não, a galera, todo mundo tá aplaudindo sempre. Não, viu? Muita gente torce, né, cara? Mas tem muita gente que vai o contra. Torce também pra você não ganhar. Torce pra você não ganhar, é verdade. Assim, que eu saiba, né? A pessoa não vai chegar e vai dizer, mas tem muita gente que fica enciumada, né? Então, tudo jogo, né, cara? Tudo é jogo, né? Que nem nós fomos lá, era um jogo, né? Sim. E muitas das vezes fica, mas será? Eu acertei nisso, ele errou naquilo, né? Mas era pra ser e eu dei o meu melhor e venci e tá aqui a colher. Com certeza, né? com certeza. E eu imagino também, né, cara, igual você falou ali, que, por exemplo, você não era só avaliado por isso, estava sendo avaliado lá quando você estava jogando com um time, no teu acabamento, na tua decisão e tudo mais. Então, eu tenho certeza que não foi na última prova, né, que eles decidiram ali. É um negócio que você está sendo avaliado ali desde o início. Como eu falei, desde
da profissão no dia a dia, né? Não é você fazer ligeiro, fazer rápido para ganhar o dinheiro. Muitas das vezes tem profissional que só quer pegar a obra ali, descer a lenha, fazer ligeirinho, ganhar aquele dinheiro e ir para casa, né? E não é bem assim. É uma coisa que vai ficar ali pro cliente pro resto da vida. Então, Sim. é melhor às vezes você perder 1, 2 dias a mais e fazer um serviço bem feito. Você não vai precisar refazer, não vai precisar voltar lá. Não vai ter teu nome, talvez, aí o pessoal fala, o cara fez merda lá na minha obra, né? Então, o trabalho tem que ser bem feito. E isso leva tempo, né? Qualquer trabalho que você queira, serviço de qualidade, ele vai levar tempo. Sim, com certeza, com certeza. Donai, cara, queria te agradecer demais, mais uma vez, aí, a tua disponibilidade aqui com a gente. Literalmente recebendo a gente aqui na tua casa, né? Te dar os parabéns mais uma vez aí por esse título que te traga excelentes frutos aí, né? Sim. Que seja um ano aí também, 2026, que seja de muitas conquistas aí para você, que eu tenho certeza que cada vez vai ter mais, né, conquistas aí. E queria te pedir, cara, um pequeno favor aí, que você pudesse olhar ali para a câmera ali e também falar um pouquinho sobre isso, né? Das pessoas que às vezes têm algum sonho, né? Porque assim como você tem o teu sonho e conseguiu alcançar, nem sempre a gente tá tão motivado, nem sempre a gente acredita naquilo, né? E às vezes uma palavra de alguém que já conquistou algo que não imaginava que iria, com certeza ia ajudar, cara. Então, vocês que estão assistindo aí, né? Quero agradecer a oportunidade que você me deu. Tamo junto. Agradecer a vocês que acompanham, assistam, compartilham, né? Ajudem o trabalho do nosso amigo. Que isso que deixa tudo forte, né? Acender a vela do amigo, né? O que é isso? Você, muitas das vezes, tem uma vela acesa e fica com medo de acender a vela do outro ali que vai apagar a tua, mas não. Quando você acende a velinha do companheiro, vai iluminar mais o ambiente e todo mundo vai crescer junto. Qual é a mensagem que eu deixo para você? Se dedica, dá o teu melhor em qualquer profissão que seja, né? Pode ser, como eu falei, o pedreiro, o pintor, o padeiro, eletricista. Se dedica, faça com amor, faça bem feito, dá o teu máximo que você vai se destacar como eu cheguei, né? Não desista, corre atrás, dá o teu máximo que você vai conseguir. E é isso aí que eu deixo a mensagem para todos. Show de bola, cara, show de bola. E também, se você quiser mandar uma mensagem para alguém também aí, às vezes até, sei lá, agradecer aquela cartinha lá do que chegou numa hora boa, como você já trouxe pra gente, aí também fica à vontade, tá, cara? Eu agradeço a minha esposa, a minha filha, que se dedicaram, né? Sempre estiveram comigo. A minha esposa sempre esteve comigo nas obras, me ajudou a rejuntar, cuidava da parte do porcelanato. Hoje ela é enfermeira, mas ela me ajudou muito nas obras. Agradeço ela. Agradeço a Grazi, minha filhinha, minha família, minha mãe, meu pai, todos os amigos, meus irmãos que sempre me apoiaram, né? A Daiane, a Chayane. E agradeço a Quartzo Solite de coração por estar fazendo esse reality, por homenagear o pedreiro, reconhecer o pedreiro. Os caras são top demais. Obrigado a todos. Valeu. E aquele abraço. Tamo junto, cara. Legal. Donai, valeu, obrigado, tá, cara? Muito obrigado mesmo a tua disponibilidade. Parabéns pela tua história aí, tá? Tamo junto aí. Em breve aí saindo também os cortes aqui do nosso podcast de hoje. Show. E é isso, cara. Vamos que vamos. Vamos obrigado que vamos. mais uma vez. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui. Mais uma vez no Rebobina Podcast. Se inscreve, curte, compartilha esse vídeo aqui que ajuda muito o canal. E acompanha a gente sempre aqui com muitas histórias boas. Fique muito bem aí e valeu! Para você de Papanduva e região que quer comer super bem, com atendimento sensacional, aquele almoço no Capricho você encontra de terça a sábado aqui no Casarão.